Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 15 de agosto de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora a gente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, guarda o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tu confia da minha pessoa. Eu apresento também, meu Deus, nessa hora a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, curando, libertando. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar entrando com cura, com libertação da alma. Deus, consolando, confortando. Se tiver alguém triste, eu posso estar alegrando. Se tiver alguém enfermo, eu posso estar curando. Deus, se tiver alguém, Pai, sem esperança, eu posso estar dando esperança nesse dia. Vê aquele pai de família que está desempregado, aquela mãe de família que está desempregada, que não tem o que põe na sua mesa, Senhor, envia o socorro, a providência. Deus, aquela pessoa que está esperando a resposta do INSS, Pai, passa dias, meses e anos e não tem resposta. Deus, muda a sentença nesse dia, entra com providência, com socorro, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E a palavra que a gente vai estar meditando hoje está em Mateus 22, tá? A gente está numa maratona esses dias de Mateus, né? E assim a gente vai estar lendo os livros sinóticos. Então, Mateus, depois Marcos, Lucas, João, e aí depois a gente vai ver o que Deus ele tem pra gente, tá bom? Mas esses dias a gente está aprendendo desses irmãos aqui que andaram com Cristo e que tem tem uma bagagem imensa, né? Pra nos passar e nos ensinar, tá bom? Vamos lá? A parábola do banquete de casamento. Jesus falou novamente por uma palavra dizendo: o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-no as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações, Senhor. Porque o Senhor sempre tem uma palavra na raça de Comanai, uma palavra de conforto, de cura, de libertação, porque a tua palavra é que nos alimenta, o nosso combustível diariamente, Pai, junto com o teu Espírito Santo de Deus que faz morada em nós. Senhor, me ajuda, me fortalece, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, olha só, a parábola do banquete. Olha que legal, né? Jesus, ele sempre com uma parábola mostrando, né, a grandeza do reino e a rejeição, né, do reino também por aqueles que não aceitam, né, que não aceitam o chamado, né? Então, ele vem aqui, né, vamos começar a meditar, né? Diz assim, Jesus, vamos começar pelo 22. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viesse, mas eles não quiseram vir. Se a gente for, né, pensar bem
e mediante a palavra, do que a gente vem estudando, o que a palavra diz, a gente pode dizer que esses convidados eram quem? Eram os judeus, né? Eram os sacerdotes, a gente pode dizer que eram os da lei, eram aqueles que estavam nas sinagogas, todos aqueles que conheciam a palavra do Senhor, mas que rejeitaram o Filho, né? O próprio Jesus, né? Então, porque a gente vê na parábola das 10, das 20, lá mais pra frente a gente vai ver, né? A palavra das 10 virgens, 5 era prudente e 5 eram imprudentes, né? E estava esperando o noivo. Então, e ambas, e todas tinham as lamparinas, tinha roupa branca, mas 5 tinha azeite, 5 não tinha, né? Então, a gente consegue ver aqui também, diz assim, ó. De novo, enviou outros servos e disse, diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, venha para o banquete. Então, né? Ele fez, assim, um banquete maravilhoso para o casamento do seu filho, né? Ou seja, né, a gente pode, nas mãos do Senhor, há delícias perpétuas. Na presença do Senhor, há delícias, assim, inesgotáveis. Na presença do Rei dos Reis, há tudo de bom, né? Então, esse rei aqui, vamos dizer que é Deus, né? Que provavelmente é o próprio Deus, né? E o seu filho, quem é Jesus, né? Para o seu filho. Então, e muitos rejeitaram, ele fez um banquete, igreja. Nossa, mas Deus, ele fez um banquete. Meu Deus do céu, esse banquete, ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? Porque tudo que é preparado por Deus é perfeito. É no tempo dele. Mas ele vem dizer aqui, na decorrer da palavra, que diz assim, vamos lá no 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram para seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. Pode ser quem? Os irmãos do Velho Testamento, né? Quantos profetas foram mortos, né? Quantas pessoas foram mortas por causa da palavra do Senhor, foram perseguidas, né? A gente pode ver João Batista também, que a gente viu ali, meditamos esses dias, né, sobre João, que João, ele foi morto, né? Decapitado ali por Herodes. Então, assim, aqueles que pregavam o evangelho, que chamavam, né, para as boas novas, para participar da mesa do rei, né? Eles foram rejeitados, né? Eles foram maltratados, eles foram humilhados, porque na mesa do rei é o melhor, né? Ele tem o de melhor para mim e para você. Ele diz assim, né? Vou só voltar no quarto aqui de novo. Enviou outro servo e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Venha para o banquete do casamento. Então o noivo tá aí, mas nem todo mundo quer, né? Nem todo mundo quer um compromisso com Jesus de verdade, porque ninguém quer. Acha que servir a Deus é um fardo, sabe? Prefere trabalhar, prefere namorar. Ah, eu tô muito nova, eu não quero ir agora, eu tô muito nova, preciso viver isso e aquilo. Igreja, mas todos morrem, tá? Novo, velho, todos vai morrer. A gente vê que quantos jovens morrem, quantos adolescentes saem aí e não voltam mais, né? Então, não tem desculpa, porque Deus, ele conhece o coração do homem. E aí, a gente vê aqui, que aí diz assim que o rei fica irado, no 7. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. A gente sabe que Jesus, ele foi morto por quem? Pelos judeus, né? A gente sabe também, eu já falei com vocês também, que 70 anos depois da morte de Cristo, Jerusalém foi destruída, tá? Ela foi queimada, foi destruída e muitos judeus morreram ali. Provavelmente também deve estar falando do que iria acontecer com Jerusalém, tá? Porque quando Jesus, ele foi crucificado, esqueci o nome dele agora. Ele falou assim, vocês preferem que soltem Barrabás ou Jesus? Ele falou assim, preferimos que soltem Barrabás. Ai, mas este é um sangue inocente, né? E ele disse assim, e os judeus disseram assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, tá? Então, essa foi a palavra dos judeus, né? Para Jesus, né? Para Jesus, não. Para, deixa eu ver aqui, para mim não errar. Para Jesus diante do Sinédrio. Ai, Jesus, cadê o nome dele? Eu esqueci agora. Mas então, eu quero dizer que Jesus, quando ele estava lá, acho que essa parte está melhor em João Batista. Né? João Batista, lá no livro de João, no Evangelho de João, peraí. É Pilatos, tá bom?
Então, foi Pilatos, né? E eles falaram que o sangue de Jesus, né? Deveria cair sobre eles, né? Então, aqui, ó, tá em Mateus, tá? Mateus 27 e 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Olha o que os judeus falou. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, tá bom? Então foi o que eles falaram, né? Então eles escolheram isso, tá? Então provavelmente se refere à destruição do templo. Então, por quê? Porque eles escolheram a igreja, né? A nossa vida é feita de escolhas. Falou assim, que caia sobre nós, né? O sangue dele. Então, a gente vê, vou até marcar aqui, né? A gente vê que sempre eles estão perseguindo Jesus. Mas foi escolhas, né? A vida é feita de escolha. Detalhe, vamos lá. Então, os seus servos, então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Eles rejeitaram, eles não quiseram. Eles não eram dignos de sentar na mesa do rei, né? Então, eles rejeitaram ali o chamado de Deus, né? E aí ele diz assim, olha que lindo, no 9, vão às esquinas, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e uniram todas as pessoas que puderem encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Olha, gente boa e gente má. Então você vê, Deus ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Entendeu? Tem gente que tem uma índole boa, mas a gente tem uma índole má. Quantas pessoas estão no evangelho? Era bandido, era assassino, né? Era prostituta, era ladrão, né? E se arrependeu. É necessário que haja um arrependimento. Tem que ter arrependimento, porque quando há um arrependimento, essas pessoas chegam, as suas vestes são mudadas, tá bom? O rei muda as suas vestes, né? Você permitindo, ele vai mudar, vai te dar uma roupa nova. E detalhe, e aí diz aqui no 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali um homem que não estava ali usando vestes nupcial. Tinha um homem que não tinha umas vestes nupcial, vamos dizer assim, não estava com essas vestes adequadas, né? Provavelmente, a Bíblia não dá embasamento, mas provavelmente, né? Esse banquete era tão especial, né? Que eles eram trazidos de tudo quanto é lugar, pegaram na rua, né? Então, provavelmente, o anfitrião, o rei, deu roupas para eles, né? O próprio rei os vestiu, né? Então, por quê? Porque aqueles que desprezaram a generosidade do rei, né, perdeu a oportunidade de receber umas vestes novas, né? E a gente vê também que ele vem e diz assim. Aí diz que o rei fala assim, então o rei disse aos que o serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, se na sua vida não houve uma mudança, não houve uma transformação, se você não está segundo a vontade de Deus, você vai ser lançado no inferno, tá bom? Se as suas vestes não foram mudadas, que diz assim, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Muitos, mas poucos escolhidos. Então, assim, Deus, ele dá o livre-arbítrio para mim, para você escolher. Ele não nos obriga, né? O livre-arbítrio é algo que o Senhor ele nos convida, né, para vir para o seu banquete, né? Mas nem todo mundo quer. Por quê? Porque nem todo mundo quer mudança, igreja, né? A gente vê que os fariseus dessa época, os saduceus, eles eram pessoas terríveis, né? Eles estavam ali só para perseguir Jesus, né? Então, a gente vê que Deus, ele convida muitas pessoas, muitos, né? Mas nem todo mundo quer, né? Gente, às vezes eu fico tão revoltada quando vejo as pessoas debochar das coisas de Deus, sabe? Menosprezar as coisas de Deus. As coisas de Deus é santa, né? O homem profano, perverso, debochando das coisas de Deus, isso é muito ruim. Isso me deixa muito chateada. Mas eu sei também que as escolhas dele, ele tem um livre-arbítrio, né? E também quando ele estiver lá no inferno, né? Com fogo, né?
Manda para as trevas, ali haverá choro e ranger de dente, né? Nas trevas onde ele vai estar, haverá choro, né? E ranger de dente. Ele vai lembrar das escolhas dele. Com certeza. Tá bom, igreja? Aquilo que você escolheu hoje em vida é aquilo que você vai viver após a morte. Porque após a morte tem uma vida eterna. E muito eterna. Detalhe, vamos prosseguir. Aí diz assim no 14: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São poucos, né? Comportar-se conforme a vontade de Deus são poucos, né? Então, assim, quando você se comporta, você se demonstra como escolhido. Porque o escolhido de Deus, né? Ele não é oferecido. O escolhido, ele sabe que ele não pode mentir, que ele não pode roubar, que ele não pode enganar, que ele não pode fazer coisa errada, que ele não pode passar aos conhecedores, que ele tem que fazer a diferença nessa terra. E as pessoas odeiam, tá? Eles odeiam a gente porque a gente faz a diferença. E eles querem que a gente seja hipócrita como eles. Se você não é, filho, então você já viu, né? Você vai sofrer perseguição, calúnia, decepções, tudo quanto é lá. Vamos lá? O pagamento de imposto a César. Vamos lá continuar. Diz assim, no 15. Esse é o título. Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em sua própria palavra. E enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha só a malignidade dele, né? Mestre, ó falsidade, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens? Então, eles sabem, né? Eles sabem quem é Deus, né? Eles sabem o caráter de Jesus, né? Assim, então, eles sabem o caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Eles querem botar à prova, né? Aí Jesus, eita Deus maravilhoso, dize-nos, pois qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César? Ou não, né? Mas Jesus sabia o que eles queriam. Eles queriam pegar Jesus na palavra, né? Com malícia, né? Eles estavam sendo ali, vamos dizer assim, tipo uma serpente lá no Éden, tentando induzir Eva. E induziu, né? Mas Jesus não, Jesus é o próprio Deus. Detalhe. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou-lhe hipócritas: por que você está me pondo à prova? Mostra a minha moeda usada para pagar o imposto. Jesus disse: hipócritas. Igreja, quantas pessoas hipócritas tem no meio da igreja, né? Quantos fariseus, né? Tentando botar eu e você à prova, e muitos daqueles que tentam pregar a verdade. São muitos, né? E as pessoas gostam desse tipo de gente, porque esse tipo de gente causa tumulto. Eles gostam de tumulto, né? E eles disseram assim, e eles lhe mostraram um denário. E ele disse: pergunta, de quem é esta imagem da inscrição? Aí eles respondem: de César. E responderam eles. E de César responderam eles. E eles lhe disseram: então ele lhe disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, eles ficaram admirados e deixando-o retirou. Então assim, dê a César o que é de César. Por quê? Eles queriam pegar Jesus. Porque se Jesus falasse, como eles estavam ali com os herodianos, né? Eles se juntaram ali para tentar pegar Jesus. Então eles falaram assim, se Jesus respondesse que não, os herodianos o delatariam ao governo. Falar, ele está fazendo incitação, ele está falando que César não é rei, né? Ao governador romano que o executaria por traição. E se respondesse sim, o que eles fariam? Os fariseus denunciariam diante do povo, né, por deslealdade. Então eles tentaram pegar Jesus, né? Colocaram Jesus à prova, né? Mas Jesus é Deus, gente. Pelo amor de Deus, estão de brincadeira, né? E quantas pessoas fazem isso no dia de hoje, né? Então a gente vê, as pessoas são tantas pessoas infelizes nesse mundo que vivem para querer perseguir, para mentir, para difamar. Vem com falsos elogios, com aquele lábio cheio de peçonhento, cheio de veneno, sabe? Para envenenar, né? Quantas pessoas a gente encontra assim no nosso dia a dia. Vamos para a próxima. A realidade da ressurreição. No 23. Naquele dia,
Os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Igreja, era tanta seita naquela época que você não tem noção. Naquela época, só para você ter ideia, vamos falar de 4 seitas aqui. Tinham os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eram seitas, né? A qual Jesus teve que lidar no seu tempo de ministério na terra. Por quê? Porque os fariseus, eles vêm antes de Cristo, tá? Mas eles eram terríveis. Tinha os saduceus também, que foi antes de Cristo, né? E depois ali da queda de Jerusalém acabou, 70 anos depois. Teve os essênios também, né? Que juntavam com os fariseus, os quais depois se separaram. Tá lá na Guerra dos Macabeus, que tá na Bíblia Católica. E eles eram extremamente rigorosos e zelosos, né? E assim, eles participaram da Revolta dos Macabeus. Aí tinha os zelotes também, tá? Que era da época de Herodes. Eles eram contra Herodes o Grande e deixaram de existir 70 anos depois na Guerra de Massada. Então, assim, Jesus estava lidando com gente assim, com seitas, meu, né? E não é diferente de hoje, igreja, tem tantas seitas. Às vezes você fica. Às vezes você. Não. Ai, você não comemora aniversário por quê? Tem seita que fala, ai, porque foi no aniversário que pediram a cabeça de João Batista. A gente não comemora nem aniversário nem Natal. Aí eu, ai, porque. Então, assim, gente, é umas coisas que não tem, pelo amor de Deus. Sabe? Eles distorcem seu bem prazer e acaba espremendo tanta laranja que o bagaço para eles se torna caldo. E assim vai, né? Mas cada um com a sua crença. Mas você vê o perigo, entendeu? De você não ter uma inspiração do Espírito Santo de Deus para a palavra. Né? E arrasta multidões essas seitas. É terrível, né? Vamos lá. Aí no 24. Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a sua viúva e dar-lhe descendência. Então, ele diz assim, sua descendência. Aí no diz assim, entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, né? Aí foi acontecendo, ele vai contando, né? A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até com o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Porque a gente sabe que na lei de Moisés, né? Quando um homem não tinha filho e ele morria, o seu irmão casava com a sua esposa para suscitar, né? Para que viesse ter herdeiros ali, para que não acabasse aquela família, aquela linhagem, né? E aí Jesus, né? Sendo Jesus, Jesus respondeu. Eita, Jesus maravilhoso. Jesus respondeu. Vocês estão enganados, porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casarão, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu, né? Aí Jesus vem e diz, e quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com os seus ensinos. Então, igreja, a gente serve um Deus do quê? Deus de vivos. E não de mortos. Então, ele deixa bem claro. Então, aqui, só nesse pedacinho aqui, quebrou várias crenças, igreja. Várias crenças, tá bom? Não vou entrar em detalhes também, né? Só de falar aqui você já consegue entender, entendeu? Então, morreu? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo, tá bom? E aí, a gente vê aqui, e quando, na situação dos mortos, vocês não leram o que Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E diz assim, vocês estão errados, porque não conhecem as escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem dados em casamentos, mas são como anjos. Então, assim, lá no céu vou conhecer meu esposo? Não. É óbvio, a palavra tá falando, igreja. Então, é muito estranho quando a gente vê umas histórias aí, sabe? Não dá. Não vou nem entrar em detalhe. A gente tem que viver a palavra. Então, ele tá dizendo assim, porque acontece o quê? A gente sabe que a gente estava falando aqui que eles colocaram Jesus à prova, tal, e vem a ressurreição. O que acontece?
Naquela época também, eu nem falei para vocês, a gente falou esses dias dos denários, da moeda, né? Que para um trabalhador romano, um soldado romano equivalia a um dia de, a um denário, que era um dia de trabalho. Para um homem normal de 20 anos para cima, equivalia a 2 dias de trabalho, que era o que era pagado no templo, para eles terem acesso ao templo, tá? O templo. Então, vamos prosseguir. Então, a gente vê também aqui que eles começam a fazer referência ali do levianato que a gente falou. Então, mas Jesus mostra para você que eu vou morrer, meu esposo vai morrer, eu quero que tá no céu, eu sei da minha salvação, eu não sei do meu esposo. Eu falo com ele, a salvação individual, cada um procura a sua. Então, eu não vou conhecer ele lá. A Bíblia tá clara aqui, igreja, pelo amor de Deus, né? Eu vou cansar de adorar, não. Você vai ser como os anjos. Você vai adorar Deus todo o tempo. Vamos pular essa. Então, vamos para a próxima. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta. Então, assim, eles não cansavam de perseguir Jesus, né? Quando eles souberam, né, que Jesus deixou eles sem resposta, vai lá também. Não, a gente vai quebrar Jesus. Jesus. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta. Mestre, olha para tu ver. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Né? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é qual? É o primeiro e maior mandamento. Qual o primeiro mandamento? O maior de todos é amar a Deus, né? De toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Temos que amar a Deus. E qual é o segundo, missionária? E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, ele está falando assim, a lei se resume nisso. Porque de 1 a 6, de 1 a 6 você ama Deus, você não vai adorar deuses falsos, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai colocar o nome de Deus em vão. Então, você ama Deus, então você respeita Deus, né? Você tem amor por Deus, você tem temor, você não tem medo, né? Então, e ao seu próximo? Então, se você ama o seu próximo, você também não vai quebrar os restantes dos mandamentos, tá? Você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai caluniar. Por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Isso se resume numa nova criatura em Cristo. A pessoa da veste branca que a gente acabou de ler no banquete, tá bom? Então, assim, se você é uma pessoa de caráter, de princípios baseados na lei de Deus, na lei moral do Senhor, você jamais vai mentir, vai perseguir, vai roubar, vai enganar. Por quê? Você está firmado na rocha que é Cristo, tá bom? Nós temos que ter isso em mente. Porque Cristo, na manda suda e como, né? Ele é superior a tudo e a todos aqui na terra, tá? Ele está sentado à direita do Pai. Então, assim, a gente serve a Deus, a gente ama a Deus, então a gente tem que proferir, a gente tem que andar conforme a vontade de Deus, tá bom? Você viu Jesus com bolinho, com fofoca, com perseguição, com calúnia? Isso aqui quem fazia eram os saduceus, eram os fariseus que se reuniam para fazer isso, tá bom? Aqueles que tinham como pai João 8,44. O diabo é o pai da mentira, é homicida desde o princípio. E aí diz assim, então, assim, desses mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, assim, se amar a Deus, né? E o seu próximo como a si mesmo, filho, não é fácil, igreja. Eu costumo dizer que a gente passa por provações constantes, principalmente quando a gente tem que lidar com pessoas pessoas mau caráter, mentirosa, safada, ladrona, que faz falcatrua, pessoas assim de nível baixo, tá? A gente lidar com esse tipo de gente. Eu não estou dizendo que ocorre, sim, de um dia você, né, você se estressar, você xingar, mas pense bem naquilo que você faz, tá? Porque a palavra do Senhor diz assim, é que nenhum varão é perfeito, tá bom? Ninguém é perfeito, somente Deus. Então, prova que a gente sempre vai cair um dia, né? Fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. Então, a gente tem que estar, ó, ligado, tá bom? Assim, Cristo é o Senhor de Davi. A gente terminar, diz assim, no 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho?
E aí ele diz assim, é filho de Davi, respondeu eles. E ele lhe disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma, né? A gente tem que entender que Jesus, ele não é filho de Davi, ele é da linhagem de Davi, né? Porque Deus falou assim, no seu trono não faltará rei, né? Então, havia uma promessa, né? E Jesus, ele veio ali da linhagem de Davi, né? Então, aí diz aqui, no 44, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ou quebrou as pernas, né? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer pergunta. Tá entendendo? Gente, eles querendo questionar o próprio Deus, né? Então é bem difícil. E quantas pessoas tentam, né, fazer esse tipo de maldade, né? Então, a gente vê que eles, os fariseus, os saduceus, eles estavam todo o tempo tentando pegar Jesus para denegrir a imagem de Jesus, tá bom? E Jesus não, Jesus sempre tendo postura, né? Então isso me chama muita atenção. Ninguém jamais se atreveu a lhe fazer pergunta. Daquele dia em diante, Deus quebrou. Como é que você está falando aqui? Filho de Davi? Como assim? Que viagem. Filho de Davi? Que viagem. Não tem como, né? Não. Né? Então, essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Vamos meditar na Sagrada Escritura? O Senhor fala para mim e para você aqui, né? Vamos meditar de novo aqui, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho no 22, versículo 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamentos, mas são como anjos. Então, a gente tem que conhecer as Escrituras e o poder que tem nela, tá? Aqui não é simplesmente um livro. É o poder, é o próprio Deus. Aqui emana o poder de Deus, tá? Aqui emana a essência de Deus. Aqui emana o próprio Jesus, o próprio Espírito. Gente, aqui é vida. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que buscar conhecer da palavra sim. Porque muitos, né, têm se deixado enganar porque não lê as Escrituras, tá? Não lê, não medita na palavra. Aquilo que é cogitado e recogitado no altar, você toma como comida, como alimento forte, muitas vezes é veneno, que tem matado a tua alma para te jogar no inferno. Fique ligeiro. Seja meditador da palavra do Senhor. Ame a Deus, tá? Buscando conhecer a tua palavra. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento, tá bom? É que eu esqueci agora, está em Atos 19, 7. Quando... Ah, tá. 17 a 18, não sei. Paulo estava lá falando com os berianos em Atos, né? E os berianos lá meditando na palavra. Paulo falando e eles olhando para ver se era verdade. Tem que ser como os berianos. Deus abençoe e fica na paz aí. Tem um dia abençoado em nome de Jesus.